Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo CIF Brasil. Este é o canal da Tropa da CIF. Eu sou Eduardo Santana e hoje eu vou fazer comentários a respeito desta apresentação que chegou até mim e me foi solicitado que fizesse algumas considerações. Lembrando que eu estou aqui para debater, discutir as ideias e não atacar pessoas. Ok? Quero que vocês escrevam seus comentários, aquilo que vocês acham da apresentação, aquilo que vocês acham do que eu vou comentar sobre ela, tá? Vejam que foi uma apresentação de um congresso, avaliação do dano corporal pós-traumático no âmbito do direito civil, do direito do trabalho. Tem algumas considerações aqui, porque a CIF está sendo abordada. Eu selecionei alguns dos slides, nós temos nessa apresentação 86 slides, mas eu selecionei alguns para comentar para vocês. Veja que o palestrante faz um resgate histórico e fala sobre como que foi, resumidamente, o processo de criação da CIF. A CIF teve uma antecessora que foi publicada para testes, jamais se tornou oficial, que se chamou International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, que é a ICIDH. A ICIDH se tornou CIF em 2001, quando ela foi adotada oficialmente com um novo modelo, uma nova forma de pensar e também um novo nome, né? Classificação Internacional de Funcionalidade. Ela foi publicada em inglês em 2001 e a tradução para o português ficou pronta em 2003, traduzida pelo Centro Colaborador Brasileiro, na época. E olha só o que ele coloca aí. Ele tirou isso do próprio livro e é um conceito correto. Na ideia de 1980, a classificação de funcionalidade, que se chamava ICIDH, tinha o interesse de ser uma classificação de consequências das doenças. Então, classifica-se a doença ou as doenças com a CID e as consequências da doença ou das doenças com a ICIDH, como se chamava na época. Essa que era a ideia, né? Quando começaram os testes. Ocorre que, durante os testes, se percebeu que isso era equivocado, que, inclusive, as alterações de funcionalidade poderiam preceder o aparecimento de doenças, e que a doença poderia, então, ser uma consequência das alterações de funcionalidade e não sempre a sua causa. Por isso que, em 2001, a CIF, quando foi publicada, ela foi publicada com outro nome, e também considerando que ela era uma classificação de componentes da saúde, não necessariamente consequências de doenças, ou seja, a lógica aqui é outra. Então, o que ele está dizendo aí é real, essas frases são cópias do livro. Contudo, olha só o que ele coloca aqui já no 11º slide. A CID-10 proporciona um diagnóstico, ele colocou entre aspas, de doenças. As perturbações ou outras condições de saúde são complementadas pelas informações adicionais fornecidas pela CIF sobre funcionalidade. Veja, ele acabou de dizer que a CIF deixou de ser uma classificação de consequências de doenças. Eu estou aqui com o livro na mão e eu vou ler para vocês exatamente como está na apresentação, logo no histórico da CIF. Então, tem aqui, ó, logo no ponto 1, histórico, talvez o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. A CIF transformou-se de uma classificação de consequência da doença, versão de 1980, que é a ICIDH, em uma classificação de componentes da saúde. Ou seja, ela deixou de ser uma classificação de consequência da doença. Os componentes da saúde, que é o que a CIF é atualmente, identificam o que constitui a saúde, enquanto que consequências, que era o modelo de pensar antigo, se referem ao impacto das doenças na condição de saúde da pessoa. Então, não se trata de você olhar a funcionalidade pensando que ela é o impacto da doença. E esse parágrafo aqui de baixo parece que leva a gente a entender isso. Vamos um pouco mais.
Ele diz aqui, ó, e isso aqui é verdade. A CIF não deve substituir os procedimentos normais de diagnóstico. Isso aí está na CIF porque existem escalas, questionários, formas de mensuração da funcionalidade. E a CIF transforma numa linguagem comum todas essas informações em códigos. Quer dizer, ela em si não é um instrumento de avaliação, como a CID não é um instrumento de avaliação. CID e CIF são classificações, classificam, codificam o resultado de instrumentos de avaliação. Legal, tudo bem. Em alguns contextos, a CIF pode ser utilizada sozinha. A CIF pode ser utilizada sozinha porque a funcionalidade sempre pode ser classificada. A situação de funcionalidade, independentemente da presença de doenças. Ok? Essa frase aí também está no livro. Mas vamos ver mais para frente o que ele fala? No 16, ele comete um erro aqui. Ele diz que no modelo biopsicossocial, eu estou fazendo um círculo aqui, estado de saúde. Não, não, não. No modelo original, aí a tradução usou condição de saúde, que é a tradução da expressão health condition, que em inglês significa doença. Sim, e olha só que a doença recebe uma seta. Então, na própria CIF, existe a diferenciação de estado de saúde e condição de saúde. O estado de saúde é algo mais abrangente, que inclui, engloba a funcionalidade. Estado de saúde é tudo o que você vê aqui nesse modelo. E aqui é só o health condition, tá? Aqui você usa a CID para codificar e no restante você usa a CIF, com exceção dos fatores pessoais que não estão codificados, ok? Então, uma outra coisa aí a ser corrigida são coisas importantes. Não são coisas com pouca importância, não. Então, ele começa a falar das tabelas. As tabelas para medir o dano corporal. Então, vamos tomar cuidado aqui, porque tem algo a esclarecer, né? As tabelas, elas transformam aqui, como ele está falando do conceito de barema, né? Tabela de correspondência de determinados conceitos ou situações em cifras. Só que essas tabelas são todas voltadas para os problemas corporais. Eu vou abrir uma exceção, né, para o guia da Associação Médica Americana, que já conhece e utiliza a CIF há mais tempo, e que faz esse olhar de uma forma mais abrangente. Você pode ter exatamente a mesma perda corporal do ponto de vista anatômico ou fisiológico em dois trabalhadores diferentes. Se eles são de profissões diferentes, o grau de incapacidade de cada um também será diferente. Um trabalhador da construção civil que perdeu 2 dedos da mão direita vai ter um grau de incapacidade diferente do mesmo trabalhador da manutenção de caixas eletrônicos, que precisa mexer em pequenos fios de diferentes cores, mesmo que esse trabalhador tenha a mesma perda de 2 dedos da mão direita. Esse segundo trabalhador estará com um grau de incapacidade maior do que o primeiro, embora tenha o mesmo dano corporal. Então, isso precisava estar mais evidenciado nessa apresentação aqui. Vamos na página 36. Já se volta à avaliação do dano corporal. Mas, gente, o dano se mede pela sua extensão. O grau de incapacidade é medido pela extensão do dano. Então, vamos interpretar isso de uma forma mais ampla. Ele coloca que as tabelas têm várias potencialidades, né? Elimina, reduz ambiguidade, subjetividade. Não sei, não sei. Parece que essas são intenções das tabelas, mas eu não sei se na prática isso de fato acontece. Ele coloca coisas interessantes também, né? E concordo plenamente que o sistema tabelar é insuficiente para contemplar todas as
dimensões e consequências de um dano corporal. Parabéns. É isso mesmo. Ora, então você tem instrumentos que padronizam e, ao mesmo tempo, limitam. Padronizar não significa melhorar a qualidade. Se as tabelas não veem a dimensão da incapacidade laboral, que envolve o ambiente, que envolve a profissão, que envolve a funcionalidade como um todo, se as tabelas são focadas no corpo, embora elas padronizam para algo insuficiente. Isso não está claro aqui, e eu acho que precisa estar mais claro para você que está me ouvindo aí. E ele chega a falar da tabela da SUSEP. Ó, tabela da SUSEP. Muito bem colocado aqui embaixo. Utilizada erroneamente para referir como perda de capacidade de trabalho. Erroneamente. Se você é assistente técnico, se você é perito, e você usa a tabela da SUSEP para falar sobre incapacidade laboral, pare de fazer isso imediatamente. Ela não serve para isso. Porque, como as outras tabelas, ela se volta apenas para o corpo. E essa apresentação desse profissional aqui, renomado, muito provavelmente, né, apresentou isso no Congresso, acaba dizendo que isso tudo precisa ser revisto, que é necessário repensar, né, e repensar continuamente. Mas eu vou um pouco mais longe. Cadê a CIF aqui, né? A CIF foi apresentada lá no começo, mas ela não aparece no final. A CIF resolve plenamente esse impasse, porque a CIF, além de observar o corpo, ela também observa e descreve as limitações de atividade, e então você pode selecionar quais são as atividades inerentes àquela profissão, você pode individualizar a análise. Você vai saber dizer, por exemplo, que os movimentos finos das mãos e dos dedos são interessantes para análise do caso daquele trabalhador que faz manutenção dos caixas eletrônicos e precisa mexer em pequenos fios. Diferentemente do trabalhador da construção civil, que não usa os movimentos finos das mãos com tanta frequência, ele precisa levantar e carregar objetos, ele precisa empurrar, ele precisa puxar, alcançar, ele vai ter um grau de incapacidade laboral menor. No entanto, também tem que considerar a participação social, as outras condições para que o juiz julgue caso a caso. Tudo isso a CIF ajuda. Tudo isso a CIF descreve. Então, esqueçam tabelas que se voltam para o corpo. Vocês podem criar novas tabelas baseando-se na CIF, ou você usa a CIF na integralidade. Existem já tabelas baseadas na CIF? Existem. Existem. Eu vou dar um exemplo, que é a tabela ESC, tabela SCAPE. Existem outras metodologias que usam a CIF. Procurem por elas e procurem desenvolver metodologias que tenham a CIF como base. E esqueçam essas tabelas que são voltadas meramente para a alteração corporal. Um abraço aí para o Wellington Barbosa Santos. Eu não conheço você, mas gostaria de conhecer e de continuar essa discussão. Existem vários vídeos sobre fundamentos da incapacidade laboral, medida de incapacidade laboral neste canal, o canal do Grupo CIF Brasil. Nós falamos muito sobre esses recursos, falamos sobre a CIF em outras aplicações também, clínicas, epidemiológicas, de ensino, etc. Mas, com certeza, no âmbito do direito social, isso é muito relevante e temos muitos vídeos a respeito disso. Nos acompanhe, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.